Voltamos de novo com a IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e o assunto de hoje será português. Questões resolvidas e comentadas, e todas elas de 2019. Prova que ocorreu agora em novembro, para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Itapaboana, no Rio de Janeiro. Ou seja, questão bem recente de novembro agora. São todas as questões aqui também de nível superior. Mas você que vai fazer aí o nível médio da Banca IBAN, resolva essas questões aqui também. Vai te ajudar também. Porque eu não vi tanta diferença não, que essa prova aqui tá bem facinha. Esquecendo de estar inscrito no canal para não perder nenhum vídeo. Você sabe aqui, toda semana que a gente tem muitas questões comentadas. Toda semana, quase todo dia tem questão aqui. Sem falar da dica do gabarito, dicas de como estudar. Tem muita coisa boa aqui no canal. Então, fique inscrito e ative o sininho. E se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo seu, eu vou ficar muito agradecido. Compartilhe, ajude seu amigo também. E ao mesmo tempo estará ajudando o canal. Vamos então para a questão número 1. Na palavra semiaberto, não ocorre o emprego do hífen. De acordo com a nova ortografia, está corretamente escrito o termo, letra A, semi-analfabeto, B, semi-reta, C, semi-bárbaro, D, semi-humano. Qual dessas palavras aqui está escrito corretamente de acordo com a nova ortografia? Esse falso prefixo aí, semi, após a nova reforma, passou a ser separado do segundo elemento por hífen somente nos casos em que iniciar com I ou H. Então, se a segunda palavra começar com I ou H, terá hífen. Caso contrário, não. Lembra? I ou H. A letra A e a letra C está errada, pois analfabeto e nem bárbaro, tanto analfabeto como bárbaro, não começa nem com I e nem com H. Então, deveriam estar escritos juntos. Então, a letra A e C já está errada. A letra B está correta, pois não começa nem com I, nem com H. Reta começa com R. Se reta começa com R, então escrevemos junto. Então, a letra B está certíssima. E a letra D? Porque a letra D está errada. Por quê? Humano começa com H, então deveria estar com hífen, lembra? Se a palavra começou com H, hífen. Se a palavra começou com I, hífen. Estou falando da segunda palavrinha. Se não começou com R, que nem a letra B de reta, não tem hífen. Gabarito letra B. Questão número 2. Como o Estado falha em prover os preços com proteção em produtos básicos, as facções acabaram assumindo esse papel em relação sintático-semática estabelecida pelo conector destacado no trecho acima é de letra A, comparação, B, conformidade, C, causa, D, consequência. Vamos lá, gente. A questão está querendo saber sobre o conector destacado. Qual que é? É o como. E o que seria um conector? Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. A conjunção subordinativa como, que é aí nosso conector da questão, pode estabelecer diferentes efeitos de sentido e apresentar-se em três orações subordinadas. Ele pode ser o como, pode ser causal, pode ser comparativo e pode ser conformativa. Poderia ser a, B ou C, mas vamos ver por que não é letra A e nem a B. Quando o como tem sentido de causa, ele tem o mesmo significado de porquê. Por que o Estado falha? Ele falha porque as facções acabaram assumindo esse papel. Viu o sinal de causa e efeito? Por que o Estado faz uma coisa e sempre lá na frente, no segundo período, tem o efeito desse porquê, tem a resposta desse porquê. Por isso que ele é causa. Quando tiver sentido de porquê e tiver uma resposta para ele lá, é causa. E quando ele é comparativo? Se ele fosse comparativo, ele teria o sentido de assim como o Estado falha, ele vai aí lá no final, na segunda oração, depois da vírgula, ele estaria comparando com a outra coisa, que não é esse caso, ele não está comparando o Estado com nada.
Por isso ele não é comparativa. E a conformativa? O como seria conformativo quando a gente pode mudar ele por conforme. Se fosse conforme o estado falha, você estaria conformando com algo. Então, como pode ser assim uma comparação, uma conformidade, uma causa. Mas neste caso aqui dessa questão é uma causa e efeito, porque como o estado falha em prover os presos, temos o efeito lá, as facções acabaram assumindo esse papel. Então, gabarito letra C. 3. Há menos presos que os Estados Unidos e a China. Alternativa em que a palavra sublinhada possui a mesma classe gramatical. A destacada no trecho acima é: letra A. O aumento da aplicação teria o efeito que muitos criminosos de baixa periculosidade. B. O modelo da APAC é interessante e funciona muito bem para os presos menos perigosos. C. A sociedade brasileira contemporânea enfrenta como um de seus maiores desafios. D. A ação mais grave é retomar o comando das unidades prisionais. Esse menos, qual que é a classe gramatical desse menos? O que quer dizer esse menos? Qual é o seu significado? O menos da questão é um pronome indefinido. Por que é um pronome indefinido? Porque há menos preso. Esse menos aí significa quantidade. É uma quantidade menor de preso do que havia nos Estados Unidos e a China. Essa menor quantidade, a gente não sabe qual ela é. Sim, então a gente já sabe que é uma quantidade de preço. Mas porém, a gente não sabe qual quantidade é essa. Ela é uma quantidade indefinida. Por isso é um pronome indefinido. Agora que a gente já sabe o que quer dizer esse menos, sabemos se é um pronome indefinido, vamos olhar questão por questão e descobrir mais algum pronome indefinido. Na letra A, muitos é pronome indefinido, sim, ou seja, uma quantidade, porém indefinida, por isso é o nosso gabarito. Muitos criminosos, a gente não sabe a quantidade, mas sabe que é uma quantidade de criminosos, uma quantidade grande de criminosos, mas porém esse grande até quanto? 100 seria grande? 200, a gente não sabe, indefinido. Então, exatamente por isso eu gabarito nessa questão. Agora, vamos ver se realmente só tem esse pronome indefinido aqui. Na letra B, temos um substantivo masculino, gente. Não é. Aqui é um substantivo masculino. O menor grau de perigo. Aí não fala da quantidade de perigo. Aí tá falando que é um perigo de grau menor. Não tem relação com quantidade, então não é nosso gabarito. E a letra C, temos um substantivo masculino de grau maior. Dessa vez, é maior desafio. Um desafio mais difícil, mas não quer dizer que aumentou a quantidade de desafios. Maior no sentido de dificuldade. Então, não é nosso gabarito. E a letra D, temos um grau maior de urgência. Apenas um grau que subiu. Não aumentou a quantidade de urgências. A mesma urgência, porém com grau maior de dificuldade. Então, a única questão aí que está falando sobre quantidade é a letra A. E é nosso gabarito da questão. No trecho, as condições são muito similares às que se tem na vida exterior. O destaque retoma a uma palavra anterior pelo seguinte mecanismo de coesão textual. Letra A, lexical. B, gramatical. C, sequencial. D, recorrencial. Gente, aqui na questão está querendo saber sobre que tipo de coesão esse asa aí, sublinhado na questão, é. Está referindo a qual? Na língua portuguesa existem dois tipos de coesões, a lexical e a gramatical. A coesão lexical é obtida em relações de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, formas, elídeas, essas coisas. Já a coesão gramatical é conseguida a partir do emprego adequado do artigo, do pronome, do adjetivo, de determinadas de verbos, conjunções, numerais, essas coisas. É o nosso caso aqui da questão. Então a questão aqui, esse as aí está mais para gramática, então é gramatical. E a questão também foi o que retorna uma palavra. Que palavra seria essa? Seria condições, porque as condições são muito similares.
as condições que se tem na vida exterior, só não repetiu condições. Então deu para notar que é coesão gramatical, letra B. Apesar de encararem a construção de novos presídios como uma solução enganosa, especialistas afirmam que as atuais unidades precisam passar por reformas e ter seu gigantismo reduzidos para que um controle mais efetivo seja exercido. No trecho acima, os elementos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, sem prejuízo de sentido por letra A. Entretanto, com o intuito de B, uma vez que, porquanto, C, ainda que, a fim de D, a despeito de, conquanto. Na questão está querendo saber que os elementos sublinhados podem ser substituídos sem prejuízo do sentido. Então, querendo saber se o apesar de pode ser substituído por quê? Para que pode ser substituído por que sem mudar o sentido aí do texto. O apesar de indica uma oposição a uma outra ideia exposta, mas que não é impeditiva. Ele tem significado de ainda que, embora, se bem que. Ou seja, então aqui já vimos que ainda que é sinônimo de apesar de. E para que? Para que indica o fim do objetivo ou a consequência de determinada ação. Então, o para que pode ter sinônimo de a fim de que. A fim de que tenha um controle mais efetivo. Então, nosso gabarito aqui seria a letra C. 6. A situação abordada na charge acima torna explícita as condições dentro do sistema prisional brasileiro. Esta imagem revela, letra A, o descaso quanto à realidade da população carcerária. B, o respeito à dignidade da pessoa com a lotação das celas. C, a ressocialização do preso no cumprimento da pena. D, a preocupação estatal com a situação do preso. A situação abordada na charge está falando sobre o descaso quanto à realidade da população carcerária. Tá vendo? Dentro do sistema prisional, a situação é essa daí. Muitos presos numa gaiola bem apertada aí, uma panela de pressão prestes a explodir. É um descaso contra a realidade da população carcerária. É um descaso que o governo está tendo com a população carcerária. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!